Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versículos 13 e 14. E esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho que vai dar o tom da nossa reflexão. Aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu tenho uma versão estendida que eu tenho feito no formato de conferências, mas não dá para a gente entrar de forma tão detalhada num culto de domingo, mas eu creio que ainda que a gente apresente aqui a versão um pouquinho mais resumida, retalhada, eu ainda colocaria entre uma das principais ênfases que Deus tem colocado no meu coração, dividir atualmente com a igreja do Senhor e de uma maneira especial nas nossas igrejas. Então, Gálatas 3, versos 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em 2 versículos, Paulo sintetiza o que eu chamo de todo o plano divino da redenção. Na verdade, a gente precisa entender o pano de fundo dessa declaração. A gente, quando ensina sobre interpretação bíblica, costuma dizer que uma das principais coisas para que você entenda melhor o texto bíblico é fazer alguns questionamentos básicos. Quem escreveu, para quem foi escrito, quando, qual era o contexto ou a situação por trás disso. E quando a gente fala da epístola de Paulo aos Gálatas, de uma forma geral, ela foi escrita com uma clara intenção de trazer não apenas alinhamento doutrinário, mas uma correção. Paulo pregou o evangelho na Galácia, situa hoje no que é o território da Turquia, ou seja, não era uma igreja de judeus, era uma igreja de gentios, não judeus, que haviam se convertido. Como os primeiros pregadores do evangelho, na sua grande maioria, eram os judeus, porque o evangelho começa entre eles, na ausência de Paulo, depois dele ter deixado a Galácia, alguns desses judeus vieram com a clara intenção de judaizar a fé deles, tentar levá-los ao rito literal da circuncisão que Deus havia dado a Abraão no passado, aguardar e observar a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo começa já no capítulo 1 com um tom pesado de correção. Ele chega dizendo: se alguém vos anuncia um evangelho diferente daquele que eu já preguei a vocês, que seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, ela significa algo abominável, na pior, maldito. Ou seja, o tom de confronto é muito forte, a correção ela é pesada, e o que ele está dizendo, esse outro evangelho que tentaram semear, eu estou amaldiçoando essa mentira, esse engano e essas pessoas. Ou seja, nós não podemos achar que o assunto é um assunto qualquer, que cabia pensar de uma maneira ou de outra. E Paulo está preocupado em trazer o alinhamento doutrinário, porque é ele que define a nossa fé, a nossa resposta a Deus. Nós também precisamos entender que quando falamos da compreensão bíblica, nunca adianta você olhar um texto sozinho, você sempre precisa compreender o todo. O Salmo 119, 160 diz: a soma das tuas palavras é a verdade. Não significa que declarações sozinhas não sejam verdadeiras, mas que muitas vezes a compreensão delas, ou a capacidade de interpretar, de explicá-las, depende de que você avalie o todo. Quando eu era garoto, eu lembro de pastores às vezes citando uma menção do apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele fala das cartas de Paulo, ele exalta a sabedoria de Paulo, entre os apóstolos era notória tanto o conhecimento que Paulo tinha das Escrituras, que era o Antigo Testamento, que é o que eles tinham, como também as experiências e o nível de revelação que ele recebe do Senhor Jesus. O cara escreveu metade do Novo Testamento. Mas Paulo faz uma menção das epístolas de Paulo, da sabedoria que lhe foi dada, e diz assim: nas quais, falando das epístolas, há pontos difíceis de entender, os quais os indoutos distorcem, como também o fazem com o resto das Escrituras. Pedro é o primeiro a reconhecer os escritos de Paulo como parte das Escrituras, ainda em vida, mas ele menciona os pontos difíceis de entender. Isso às vezes começa a ser propagado. Já vi pastores dizer: gente, até para Pedro era difícil entender Paulo, imagina para nós. Eu costumo dizer, nós só não podemos confundir dificuldade com impossibilidade. Deus
que é a criatura mais inteligente que existe. Criatura não, ser, né? Ele é o criador, não é criatura. Mais inteligente que existe. Não levantaria alguém como Paulo para escrever metade do Novo Testamento para a gente não entender. Então, nós precisamos entender que se há desafios, e ele fala que a dificuldade era principalmente por parte dos indoutos, ou seja, não tem um conhecimento claro das Escrituras, nós precisamos vencê-los. Eu acredito que hoje nossos dois principais desafios, quando falamos dos escritos de Paulo, é que nós temos uma cultura, né, de uma leitura fragmentada. O que é isso? A pessoa acorda de manhã, vou ter o meu tempo devocional com Deus. Ela às vezes não tem um programa planejado de leitura bíblica. Ela só abre aleatoriamente. Hoje cai aqui. E de repente ele pega lá, né, Romanos capítulo 8. Ou talvez outro dia ele simplesmente pega no meio de uma epístola um capítulo qualquer. É importante que a gente entenda que a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Essa divisão ela é recente na história e ela só foi feita para nos ajudar a achar o que está escrito onde. Então, se alguém quiser saber onde é que está a declaração de Paulo, que Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar bom. Não apenas no livro de Gálatas, mas capítulo 3, verso 13. Isso facilita, né, que você localize o texto, seja para citação, para leitura, para memorização. Mas o problema dessa divisão, né, e para quem não sabe, a divisão em capítulos aconteceu no ano 1200 já da era cristã. A divisão em versículos, num segundo momento, 300 anos depois, já quando Portugal estava descobrindo o Brasil, no ano 1500. Ou seja, até então as pessoas não liam dessa forma fragmentada. Vou ler o capítulo tal. As próprias epístolas, elas eram uma carta com um raciocínio que ele se desenvolve do início ao fim. Então essa leitura fragmentada já nos rouba, porque às vezes nós não levamos em conta o que está sendo dito. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, talvez diferente da maioria dos outros escritores, tem uma maneira peculiar de pensar e comunicar a verdade. Talvez por isso ele tenha sido escolhido como instrumento de Deus para falar de verdades tão profundas. Que é o quê? Eu lembro quando garoto passei na sala de casa e papai, que era um estudioso dedicado às escrituras, estava conversando com outros estudiosos de Bíblia e eu, naquela época criança, não podia sentar para participar da conversa dos adultos. Mas passando, eu lembro que eu peguei esse momento da conversa. E a conversa era mais ou menos assim. O raciocínio da maioria das pessoas, eu acho que era meu pai falando, é linear. De um ponto no outro, uma linha reta. Ele dizia assim, o desafio, quando a gente está lendo os escritos de Paulo, é que o raciocínio de Paulo é em espiral. Ou seja, ele até tem uma linha reta imaginária, mas ele vem contornando, costurando aquilo e correlacionando uma série de assuntos com aquela linha principal do pensamento. Né? Paulo tem a capacidade de sintetizar em 2 versículos, como nós falamos aqui, todo o plano divino, mas se você vai olhando frase a frase, a capacidade de expandir, falar horas sobre o assunto também está lá, né? Porque ele conseguia trabalhar dessa forma. Eu lembro já na adolescência, depois dos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, querendo estudar a Bíblia, eu lembro ter ouvido uma declaração da irmã Valnice Milhomens uma vez. Ela dizia, você quer começar a entender Romanos? Porque ela estava falando sobre santificação no livro de Romanos. Ela diz, tem que ler pelo menos umas 20 vezes seguido o livro de Romanos. Do capítulo 1 ao 16 sem parar. Né? Ela diz, porque a fragmentação perde, rouba da gente a capacidade de conectar a macrovisão que Paulo está construindo. Eu lembro que aos 15 anos de idade eu pensei 20 vezes para vocês que já estão estudando a Bíblia antes de mim. Né? Eu li a epístola de Paulo aos Romanos 50 vezes seguidas, do 1 ao 16. Cada vez que li ela inteira sem parar. E ela fazia um risquinho, na segunda puxava a perna debaixo do L, na terceira subia fechar o U, na quarta fechava o quadrado, a quinta eu cortava no meio. Enquanto não tinha 10 quadradinhos desse cortado no meio, eu não li outra coisa. E eu vou dizer para você, depois de umas 30 vezes, a sensação que eu tive, que eu comecei a ter a vista aérea da Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 1 ele está dizendo isso, no 2 está aqui, ele estava preparando a entrada no 3, e esse 4 parece que mudou de assunto, mas ele está preparando a entrada de outro que vai ser incluído no 5, e de repente você começa a entender o todo. O capítulo 9, 10 e 11, Paulo faz um parênteses, porque quando chega no final do 8, ele mexe nas questões relacionadas ao tempo do fim, então ele faz uma espécie de parênteses em 3 capítulos, para falar de Israel e da igreja. Ele fecha o parênteses, e no 12, ele continua como se fosse o final do capítulo 8, naquilo que ele estava trabalhando. Então, entender o quadro maior e pensar de forma não fragmentada nos ajuda a ter
um alicerce da nossa fé na doutrina mais profundo, né? Então, assim, esse é um dos grandes desafios. Eu estou gastando parte do tempo da mensagem falar isso, porque esse entendimento nos ajuda na leitura, no estudo bíblico, de uma forma contínua e não só em relação a esse assunto. Mas, dito isso, a gente precisa fatiar aqui a declaração de Paulo, né? Se a gente for falar do raciocínio linear, ele está falando da obra da redenção. Cristo veio nos resgatar, ele mostra, né, que em Cristo nós temos o cumprimento de promessas feitas, ou seja, nada do que Deus fez em Cristo foi improvisado, tudo foi meticulosamente planejado e depois executado. Mas no raciocínio espiral, ele aborda o que eu quero destacar como pelo menos 3 aspectos que é por onde nós vamos trilhar. O primeiro, e eu diria que são expressões chaves aqui, o primeiro é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Para isso se fez maldição em nosso lugar. Então, só para te ajudar a memorizar os tópicos, os conceitos principais, eu queria que você repetisse isso comigo. Diga comigo, resgatados da maldição. Essa é a primeira expressão-chave. Mas por que Cristo nos resgatou da maldição? O texto diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ele não fala de uma maldição qualquer, ele fala de uma maldição específica. Nos resgatou da maldição da lei. Eu não estou negando que nessa declaração do resgate da maldição não caiba outros desdobramentos. Mas eu vejo as pessoas tentando explorar desdobramento e negando a declaração principal, fingindo que ela não está lá. É uma maldição específica da lei. Ele também não diz que Cristo só nos resgatou da maldição para a bênção. Ele fala de uma bênção específica, a bênção de Abraão. E a pergunta é, o que é que significa a tal da bênção de Abraão? Porque se nós fomos resgatados para isso, a gente deveria entender para que foi resgatado. E, honestamente, né, depois de mais de 30 anos pastoreando, eu cheguei à conclusão, a maioria não entende qual é o propósito do seu resgate. Então, a segunda expressão-chave é a bênção de Abraão. E aí também, perfeito didático, não tem nada espiritual nisso, é só para você memorizar, vou pedir que você repita comigo, a bênção de Abraão. Essa vai ser a nossa segunda abordagem. Mas tudo isso tem um propósito específico, um indicativo de propósito, o grande finale. Ele diz a fim de quê? Né? Qual o motivo de ser resgatado da maldição para a bênção de Abraão? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a terceira expressão-chave é o Espírito prometido. Você pode repetir comigo? Diga o Espírito prometido. Aqui o apóstolo Paulo ele condensa de uma maneira muito profunda, né, todo o plano da redenção. E o tema da minha mensagem hoje é a bênção da obediência. Mas às vezes eu menciono isso, eu vejo a cara de alguns, mas não tem nada no texto que nós lemos falando de obediência. Eu digo não tem a palavra obediência. Na verdade nós vamos ver que todo o pano de fundo da obra redentora está relacionada à obediência, né? E daqui a pouco isso vai ficar bem claro. Então, só para que a gente já vá ao ponto. O que significa ser resgatado da maldição? Ele fala de pelo menos 2 aspectos da maldição. Cristo se fez maldição por nós, para nos resgatar da nossa. Então tem a dele, tem a nossa. Quando a gente fala da dele, o apóstolo Paulo cita um texto do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 21, versos 22 e 23, dizendo, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Onde é que nosso Senhor morreu? No madeiro, numa cruz. Né? E isso não foi, né, mera casualidade, isso foi planejado e profetizado. E ainda que nos dias do Império Romano fosse a execução mais comum, porque eles executaram literalmente milhares e milhares de pessoas, ninguém era tirado da cruz do madeiro para ser sepultado no mesmo dia em que morria. A crucificação era uma morte lenta, era uma execução precedida de tortura, era uma morte cruel. As pessoas ficavam de 2 a 3 dias penduradas na cruz. Era um espetáculo público, né, do Império Romano dizendo por que é que não vale a pena você se tornar um criminoso. Mas no dia em que Jesus morreu, por ser o feriado da Páscoa, os judeus pediram aos romanos, olha, o povo tem que se preparar para a Páscoa. Vocês não vão ter audiência para ficar assistindo o espetáculo de vocês. Ou vocês resumem, ou essa turma vai morrer aí sem ninguém ver. Então a Bíblia diz que quebraram as pernas dos ladrões à direita e à esquerda de Jesus. Por que quebrar as pernas? Não era apenas para infligir mais dor, era para fazer, né, além da dor, de aumentar o sofrimento, de gerar hemorragia, para fazer com que o corpo deles entrasse logo em colapso. Traduzindo, para morrer depressa. Mas não fizeram isso com Jesus. Primeiro que havia uma profecia dizendo nenhum dos seus ossos será quebrado, né? E ela se cumpre na íntegra. Mas por que Cristo? Ele simplesmente expira e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ao declarar isso, ele expira. Traduzindo, a Bíblia diz que ele morreu a hora que quis.
O centurião, que era a patente do exército romano mais alto, conduzia aquilo. Ele dá um brado na cruz. Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Por que ele reage surpreso dessa forma? Ninguém nunca morreu tão depressa numa crucificação. Né? Nós podemos dizer historicamente, nunca existiu isso, nem antes, nem depois. Então ele diz, tinha que ser filho de Deus. Ninguém morre a hora que quer. Jesus tinha dito em João 10, a minha vida ninguém pode tirar de mim. Eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar, tenho autoridade para receber. Então, apesar de a crucificação ser muito comum, morrer e ser sepultado no mesmo dia, não. Mas tudo isso se cumpre à risca de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque Deus estava mandando uma mensagem. Né? Uma mensagem que fosse clara, né? Por meio de uma visualização e de entendimento. Que a cruz é um lugar de troca. A Bíblia diz que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, segundo aos Coríntios 5, 21, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós éramos os pecadores, ele o justo. Ele assume os nossos pecados e nos imputa a sua justiça. Em 2 aos Coríntios 8, a Bíblia diz que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A cruz é um lugar de troca. E ele se faz maldição para que eu e você pudéssemos ser resgatados dela e transferidos para essa bênção. Agora, não é uma maldição genérica, é específica. A Bíblia diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Então a pergunta é, o que é a tal da maldição da lei? Ela vai aparecer no livro de Êxodo, no livro de Levítico, mas o lugar mais recorrente onde ela é mencionada é o livro de Deuteronômio. Eu vou citar um desses textos. Deuteronômio 11, dos versos 26 a 28. Deus diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos o mandamento do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Deus diz, vocês podem escolher. Aliás, Deuteronômio 30, 15, depois no 19, Deus diz, eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz, escolhe direito. Agora, se obedecessem, bênção. Se desobedecessem, maldição. Se você quer uma lista, tanto de um como de outro, bênçãos da obediência e maldições da desobediência. Deuteronômio 28. O verso 1 começa dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar cada um dos mandamentos e estatutos que hoje vos ordeno, essas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. E nós temos uma lista. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre. Mas, a partir do verso 15, o Senhor diz, se vocês não derem ouvidos à minha voz, e não tiverem o cuidado de obedecer tudo que eu mando, essas maldições irão atrás de vocês e os alcançarão. E aí, meu amigo, a lista das maldições é bem mais detalhada do que a das bênçãos. O Senhor começa falando de escassez, né? Podendo chegar até um estado de fome, de total miséria. O Senhor fala de questões ligadas à saúde, não apenas debilidade física, mas todo tipo de enfermidades são mencionadas. E para quem não morresse de fome ou de enfermidade, havia outras formas, como pestes, né? E principalmente a guerra. Basicamente, a maldição da lei era a consequência, o juízo da desobediência à lei do Senhor. Agora, quando a Bíblia diz que Cristo veio nos resgatar disso, a pergunta é, o que é que isso significa? E eu lembro que uma ocasião eu estava ensinando a um grupo de pastores e líderes, falando sobre a importância da santidade, sobre a importância da gente levar o povo a compreender que não adianta quebrar princípio divino, né? Eu sempre digo que o reino de Deus é constituído de princípio, e o princípio que você quebra vai quebrar você, é uma questão de tempo. Nós temos a declaração de Moisés, lá no livro de Números, não sabeis que o vosso pecado há de vos achar. Né? Jesus disse, não tem nada oculto, que não há de ser exposto, que não vai ser descoberto. E eu lembro que no momento que estava falando sobre isso, uma pessoa levanta a mão e diz assim, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não existe mais maldição. Eu falei, como é que é? Ele falou, não existe. Eu falei, de onde você tirou isso? Aí ele olha para mim e pergunta, o senhor nunca leu que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Eu falei, eu li e te digo onde está, Gálatas 3:13. Eu falei, eu só quero saber como a partir desse texto você chegou à conclusão que não existe mais maldição. Ele falou, é lógico, se nos resgatou não tem mais. Eu falei, para criatura. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo nos resgatou do pecado? Ele falou, claro. Eu falei, então você está dizendo que o pecado não existe mais? Aí ele ficou quieto. Eu falei, se ser resgatado de algo implica na inexistência daquilo, como você está aplicando com a maldição, então também é verdade em relação ao pecado? Biblicamente você não pode dizer que o pecado deixou de existir, na experiência das pessoas, da humanidade, você não pode dizer que deixou de existir, nem na sua. Eu falei, então a lógica é essa? Aí ele ficou quieto. Aí eu falei, eu vou te fazer outra pergunta. Cristo nos resgatou da morte? Ele agora não queria falar mais nada.
Eu falei, eu respondo para você sim e não. Eu falei, não é não. O mais acurado é sim, mas ainda não. Paulo escreve aos Coríntios e diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ou seja, posicionalmente, o que Cristo fez na cruz já estabeleceu vitória sobre a morte. Mas, na linha do tempo, só vai acontecer lá no final, na vinda de Cristo, no desfecho de todas as coisas. É por isso que Apocalipse 21, relacionando esse momento da vinda de Cristo, diz: então não haverá mais morte, não haverá luto. Quantos são gratos a Deus que um dia, né, a morte desaparecerá? E o mesmo texto diz, então não haverá mais maldição. Falei, quando a morte for extinta, assim como o pecado, a maldição também terá sido extinta. Agora, não me invente uma redenção que sumiu só com a maldição e deixou o pecado e a morte. Então, eu falei para ele, não há forma de você sustentar que não existe maldição hoje, mesmo na nova aliança. Eu falei, pergunta para o imoral de 1 Coríntios 5, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, se existe ou não maldição. Pergunta para Ananias e Safira, em Atos 5, né, se existe ou não maldição. Pergunta para aquela mulher de Apocalipse 2, na carta à igreja de Tiatira, que Jesus, né, denomina como Jezabel. E o Senhor diz, eu dei-lhe tempo para se arrepender, ela não quer se arrepender da sua prostituição, eu vou prostrá-la de cama, eu, bem como aqueles com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Falei, se isso não é maldição, é o quê? Uma carícia? Evidente que não, né? Há muitos textos que sustentam a possibilidade disso. Hebreus 7, capítulo 6, verso 7 e 8 diz, a terra que recebe a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Bem, essa maldição continua no Novo Testamento, mesmo num claro ensino da graça. Agora, o fato de que o resgate de Cristo não possa ser confundido com uma obra onde ele fez a maldição deixar de existir, eu falei para aquela pessoa, não significa que ela tem que nos controlar. O pecado não deixou de existir, mas Romanos 6,14 diz que ele não mais terá domínio sobre nós. Então, ainda que não tenha sido extinto, ele não precisa nos controlar. Essa é a boa notícia a respeito do pecado e da maldição. Mas a gente precisa entender de uma maneira clara o que é esse resgate. Porque alguns estão tratando do assunto pensando, né, como se Jesus tivesse vindo lidar com o fruto ou a folha da árvore, em vez de entender que ele veio lidar com a raiz. Então ele não extinguiu consequências. Se Jesus tivesse extinguido a maldição só como consequência, em vez de nos ajudar, ele teria nos enterrado de vez. Porque ele não teria nos dado o poder de vencer o pecado, ele só teria removido a consequência. Então, basicamente, Jesus teria vindo para dizer, gente, liberou geral, agora vocês pecam à vontade e não tem mais nenhuma consequência. Isso não seria em nada uma obra de redenção do grande problema, que não era a consequência da desobediência, era a desobediência em si. Então nós precisamos entender o que ele veio fazer. Para adiantar a minha declaração, que eu vou provar daqui a pouco, a verdade é que antes de Cristo, ninguém podia viver plena obediência. Então você vai ver, ao longo das Escrituras, né, aqueles homens e mulheres de Deus que se destacaram, e nós temos os principais, são tomados como exemplo do Antigo Testamento, e nós temos o registro de quase todo mundo pecando. O Noé que Deus usa para resetar o game, começar tudo de novo, dizendo, não tem ninguém justo como esse aí. Você olha, né, para o Noé e daqui a pouco, depois do dilúvio, está embriagado. O Moisés, o próprio Abraão, patriarca, né, você vai ver mentindo a respeito de Sara, dizendo que, né, é irmã e não esposa. Ah, pastor, mas era meia-irmã, era uma meia-verdade. Eu falo, meia-verdade é uma mentira inteira, né? Ela nunca é só meia-verdade. Ele estava negando que era esposa. Ele usa a suposta meia-verdade para falar a outra mentira. Então, assim, você vai ver Moisés, né? A Bíblia diz que era um homem com quem Deus falava face a face, como um homem fala ao seu amigo. Operou sinais e prodígios como ninguém no Antigo Testamento. Mas a Bíblia mostra ele antes de ir ao Egito, né? Antes de fugir do Egito, e essa foi a razão pela qual fugiu, matando um egípcio. Depois, quando Deus dá as tábuas da lei, ele se irrita e quebra as tábuas que o próprio Deus fez e escreveu nelas, né? Você vai ver Deus falando para Moisés e Arão falar a rocha, em vez de falar eles ferem, e por causa disso o Senhor disse, vocês não vão entrar na terra. Você pode chegar lá em Davi, chamado, né, nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. Não foi o Davi que se chamou, foi Deus que chamou ele. Mas você tem o registro, não só do adultério com Batseba, mas o pior, para encobrir o primeiro pecado, ele escalona a ponto de cometer o homicídio de Urias. Essas pessoas não eram rebeldes o tempo todo, de forma recorrente e deliberada,
mas tiveram seus tropeços. O próprio Deus trabalha isso como exceção e não como regra. Falando sobre Davi, depois que ele já tinha morrido, em 1 Reis 15:5, o Senhor diz assim: Davi andou nos meus caminhos, guardou os meus mandamentos, a não ser, no caso de Urias, o Eteu. Então, não estou aqui tentando esculhambá-los, mas mesmo esses que eram as referências, nenhum deles viveu plena obediência. E eu quero te mostrar que ela não era possível. Se não era possível viver plena obediência, sempre que houvesse algum tropeço, qual seria a consequência daquela desobediência? Maldição. Então, o que nós temos no Antigo Testamento era uma inevitabilidade da maldição. Ela não podia ser evitada. De um nível ou outro, ela seria experimentada. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição, se Ele ainda não a extinguiu, o que nós precisamos entender ao longo de toda a Escritura, e é uma lógica sustenta, é que Ele veio quebrar a inevitabilidade da maldição. Hoje ela pode ainda continuar, mas ela nem precisa nos controlar, e ela pode ser evitada. Como? Se a razão da maldição era a desobediência, a única forma de evitar a consequência da desobediência era nos capacitando para obedecer. E a Bíblia fala muito do que não podia ser feito antes da vinda de Cristo e foi resolvido depois. Então, eu quero passar para o nosso próximo tópico da bênção de Abraão, enquanto eu termino de explicar o primeiro do resgatado da maldição. O que significa a tal da bênção de Abraão? Eu aprendi desde cedo, ouvia muito meu pai dizer isso, que é a Bíblia que explica a Bíblia. Então você não tem que inventar moda, está tudo lá, né? A própria Escritura, ela vai te dando subsídio para entender ela mesma. Então em Gálatas, no capítulo 3, no verso 8, alguns versículos antes do que nós lemos. Por isso que eu falei, não adianta você pegar só esses dois versículos e querer entender tudo só lendo eles. 5 versículos antes, Paulo diz assim em Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Para quem tem as traduções mais antigas de Almeida, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12. Só que antes de Deus falar isso, Deus disse para Abraão, eu te abençoarei e farei de você uma bênção. Traduzindo, Deus está dizendo, não quero só te abençoar. Eu quero, na verdade, fazer de você alguém que vai transbordar uma bênção. O Senhor diz, não será só você, será a sua linhagem, porque isso não ia acontecer depressa. Mas também a bênção não é para você e para a sua linhagem, os judeus. O Senhor diz, o que vai acontecer é que todos os povos da terra serão incluídos. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas 3 que Deus preveu que Ele justificaria os gentios e que a obra de Deus não era só para a linhagem de Abraão. Isso é um claro combate ao que os judeus estavam tentando fazer na igreja da Galácia. Eles diziam, olha, vocês não são parte do plano, a menos que se tornem prosélitos, convertidos ao judaísmo, que passem pelo rito da circuncisão para serem considerados um de nós, senão vocês não fazem parte. E Paulo está dizendo bobagem, Deus sempre disse que os gentios seriam alcançados. Jesus fala para aquela mulher samaritana em João 4, a salvação vem dos judeus, procede, porque o trilho que Deus estabeleceu seria assim, mas era para transbordar para todo mundo. E ele relaciona isso com o quê? Com o Evangelho. Porque ele diz que Deus pré-anunciou, anunciar de antemão. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas. Como que os povos e todas as pessoas da terra um dia poderiam receber a bênção através do Evangelho. A bênção de Abraão é o Evangelho. O Evangelho não é meramente uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa, Cristo. Ele não apenas é o que primeiro anunciou e nos comissionou a continuar proclamando, Hebreus diz isso, a salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e depois continuada por aqueles que ouviram, mas Ele é o cumprimento de todas as boas novas do Evangelho. Em 1 Coríntios 15, quando Paulo vai resumir o Evangelho, diz assim, quero vos lembrar o Evangelho que eu vos anunciei, que Cristo morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo concretizou e disponibilizou toda a boa mensagem ou a boa nova que é anunciada por meio do Evangelho. Então era a chegada de Cristo que seria o fator determinante para que essa bênção acontecesse. E há muitos textos no próprio ensino de Paulo que nos mostram o ponto de virada da obra de Cristo em relação ao que eles não tinham antes. Um deles, se você puder me acompanhar, não sei se dá para projetar, Romanos 8, versículos 3 e 4. Na minha opinião, 2 dos versículos mais profundos de toda a Escritura. O texto diz assim,
Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes da gente fatiar e tentar entender as partes da construção do raciocínio de Paulo, vamos primeiro sintetizar o pensamento maior. Ou seja, vamos achar o raciocínio linear antes de trabalhar o inspiral. Raciocínio linear, o que a lei não podia fazer, algumas traduções dizem o que era impossível, literalmente não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Ou seja, Jesus veio resolver aquilo que antes dele, durante a lei, não era possível ser vivido ou experimentado. A pergunta é, o que é que a lei não podia fazer que Jesus veio resolver? O texto diz, o que a lei não podia fazer pela fraqueza da carne. Aqui é o motivo pelo qual não podia fazer. Mas ainda não há explicação. Agora, o verso 4 diz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. E a pergunta é, qual é a exigência da lei? Uma só. Não importa se você fala da lei do Antigo Testamento, de Moisés, né, de Cristo como novo legislador que trouxe um novo mandamento e, né, com um único propósito, né, façam discípulos das nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. A exigência sempre foi uma só, obediência. Então, quando a Bíblia diz o que antes não era possível, Cristo veio fazer, está sinalizando o quê? Obediência. Eu falei que a plena obediência não era possível, mas que Cristo veio viabilizar isso para mim e para você. E se Ele veio viabilizar a obediência, e nós podemos andar nela, então as bênçãos da obediência estariam garantidas e as maldições seriam paradas. A pergunta é como Ele fez isso? E aqui eu e você precisamos entender o cerne da obra do Evangelho. Aí nós temos que reconhecer que o problema, né, era a tal da fraqueza da carne. O que a lei não podia fazer pela fraqueza da carne. Pastor, explica para a gente o que é fraqueza. O próprio texto diz, na hora de resolver isso, Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. A definição da fraqueza é a pecaminosidade da carne. No capítulo anterior, que Paulo está desenvolvendo o raciocínio, ele fala do pecado que habita em mim, do mal que habita em mim, várias vezes. Ah, está falando de antes converter, não. Em Romanos 7, 22, por exemplo, ele diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do meu íntimo, me faz prisioneiro da lei do pecado. O crente pode estar com uma semana de convertido, ele não precisa nem estudar teologia, ele já vai descobrir esse dilema. Eu quero agradar a Deus. Quantas vezes a gente chora no domingo, eu quero fazer certinho, lá no meio da semana você diz, e eu fiz errado de novo? Né? Esse dilema nós precisamos entender, ele é um problema de natureza. A Bíblia fala que o pecado habita na nossa carne. Efésios capítulo 2, verso 3 diz que nós éramos por natureza filhos da desobediência. Então assim, desobediência não era só um problema de conduta, é um problema de DNA, um DNA corrompido que nos foi transmitido, herdado. A Bíblia claramente apresenta uma mensagem do Evangelho e a gente precisa anunciar isso às pessoas que você já entramos nesse mundo com defeito de fábrica. O problema é de nascimento. Salmo 51,5 diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58,3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. Eu lembro quando ainda meu cabelo e barba eram pretos, não brancos, eu estava pregando o Evangelho para um senhor que já era bem grisalho, né? E eu estava falando para ele, botando ênfase no arrependimento. Falei, olha, a mensagem de Cristo é clara, arrependei-vos e crede no Evangelho, não é só crer, tem que arrepender. E ele querendo se justificar que não tinha feito muita coisa errada, falou, não, mas eu não fiz muita coisa errada. Eu olhei para ele e falei, nem precisava, o senhor nasceu. E ele me olhou assustado, falei, pelo jeito nunca pregaram o Evangelho do senhor. O seu problema foi ter nascido, o senhor já nasceu torto. É um problema de natureza. Gente, o Antigo Testamento já apresentava isso. Jeremias 13, 23. Deus diz, como o leopardo não pode mudar suas manchas, nem o etíope a cor da sua pele. O exemplo tanto de um animal como do ser humano é que você não muda a sua natureza. O Senhor fala para Israel, assim também vocês não podem deixar de fazer o mal. Traduzindo, o mal que vocês fazem não é só um problema de conduta, é um problema de natureza. E aí eu e você precisamos entender como que a coisa estragou, para entender como que nos tocou. Paulo em Romanos, no capítulo 5, no verso 2, diz assim, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, ela vem a reboque, como vagão numa locomotiva do pecado,
e a morte passou a todos os homens. Ele vai dizer, 2 versículos depois, quem que é o primeiro homem, por meio de um só homem. Ele vai chamá-lo de Adão e vai dizer que passou para todos aqueles que não pecaram à semelhança do primeiro. Ou seja, nós não precisamos ter feito o que ele fez para ter herdado as consequências do que ele fez. O que Paulo está tentando sintetizar na epístola aos Romanos? O que está escrito lá no livro de Gênesis. Quando Deus cria o primeiro homem, como que Deus fez o primeiro homem? Conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus é santo e sem pecado, como é que o primeiro homem foi feito? Não é pegadinha, pode responder. Santo e sem pecado. Com qual propósito Deus faz o primeiro parecido consigo? É só olhar a lei que Deus estabeleceu para toda a criação, não se limitava a vegetais e animais. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então Deus faz o primeiro parecido consigo, que ele esperava do resto de nós, as réplicas, que todo mundo fosse santo e sem pecado. Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Isso é o propósito da criação. O problema é que o primeiro homem, criado à semelhança de Deus, para ser um protótipo, uma matriz, cabeça de raça que reproduzisse igual ao que foi criado, ele pecou. Quando ele pecou, ele deformou o molde. Simplificando, ele esculhambou o protótipo. Mas ele ainda está debaixo de uma lei. Cada um reproduza segundo a sua espécie. O problema é que depois do pecado, o homem reproduziria de acordo com aquilo que ele se tornou e não de acordo com aquilo que ele foi criado para ser. E simplesmente a forma deu ruim, toda a produção em série deu ruim. O evangelho pode ser comparado ao recall de um fabricante que está chamando todo mundo para consertar o defeito de fábrica. Então a gente precisa entender que Cristo não veio só perdoar os pecados dessa linhagem do Adão, da primeira matriz reprodutora. O que é que Cristo veio fazer? Vá comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do 45 ao 49, mas vamos um de cada vez. O 45 diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Traduções mais antigas dizem alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Eu lembro da minha adolescência, não era a primeira vez que eu li, mas foi a primeira vez que eu parei para pensar, peraí, tem outro Adão, além do marido da Eva, primeiro e último. Eu ficava pensando, nunca vi outro cara além do lá do Éden. Fui fazer uma pergunta para o meu pai, que era o bom estudioso de Bíblia que eu tinha acesso, não tinha nem onde consultar. Eu pergunto, pai, tem outro Adão na Bíblia, além do cara lá do Éden? E meu pai raramente respondia a pergunta sem fazer outra. Ele olha para mim e diz, está perguntando por quê? Eu falei, não, porque eu estava lendo 1 Coríntios 15, e Paulo fala do primeiro e do último Adão. Papai faz um sinal com a mão assim para eu parar de falar e disse, se fala de outro é porque tem. Aí eu senti minhas orelhas crescendo, né? Aquele momento você tem a consciência da estupidez da pergunta. Eu falei, ok, reformulando a pergunta. Quem é o cara? Nunca vi na Bíblia outro Adão. E de repente Paulo está falando dele como se todo mundo conhecesse. E meu pai não gostava de dar nada de mão beijada pronto. O treinamento era tão rígido comigo, com meus irmãos, que a gente brinca que era quase um terrorismo. Ele dizia, aprenda a pensar, aprenda a ler um texto. E papai aponta para a Bíblia aberta e diz, volta a conversar com o texto. Conversar, ele dizia, lê de novo, quantas vezes for. Vai questionando, as informações estão ali, você precisa enxergar. Dizia, pai, mas o senhor já sabe, volte a conversar com o texto? Sim, senhor. Eu volto lá, começo tudo de novo. Pois assim está escrito. Primeiro homem, Adão, marido da Eva, o cara lá do Éden, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, variável X na equação, quem quer que seja, é espírito vivificante. Falei, peraí, isso aqui não é uma comparação. Quem quer que seja é um contraste. O primeiro é um ser vivente. Ou seja, alguém comunicou vida e a partir disso ele passou a existir e viver. Mas o outro é um espírito vivificante, comunica a vida, é diferente. O primeiro é uma criatura, o segundo é criador. Quando eu vi que tinha um contraste, parece que meus olhos se abriram para entender o resto. 46, que é o verso seguinte. O que vem primeiro, vi primeiro aqui, está falando da ordem cronológica de chegada. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. Então, primeiro Adão, o cara lá do Éden, natural. O último Adão, variável X, espiritual. Verso 47. O primeiro homem, você lembra como Deus fez o primeiro? Formado do pó da terra é terreno. O marido da Eva é terreno. Mas a Bíblia diz, o segundo homem é do céu, ou seja, celestial. O último Adão, variável X, celestial. Só que aqui nós temos um detalhe a mais, além da comparação. O último Adão é chamado de segundo homem. Ou seja, quem quer que seja ele, é homem. A pergunta é um homem qualquer? Não.
O primeiro é natural, ele é espiritual. O primeiro é terreno, ele é celestial. O primeiro é criatura, ele é criador. Quem é o único ser humano que cabe aqui, gente? Jesus. João capítulo 1, verso 3 diz: tudo quanto foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, pastor, é o homem criador? Não, é o criador que se fez homem. Eu parei a leitura e fui falar com meu pai. Falei, o último Adão é Cristo. Ele, como quem diz, estava lá o tempo todo, era só prestar atenção. Mas a hora que eu vejo que é uma confirmação, aí eu fico bolado, indignado. Porque eu sou parte de uma geração, gente, que o maior vilão da Bíblia, depois de Satanás, era o Adão. A gente perguntava para os pastores, mas se Deus é tão bom, por que a humanidade ficou tão ruim? Para resumir, ele dizia assim, por causa de Adão. Mas veio de explicar que a primeira matriz deu defeito, né? Adão era o causador de tudo. Eu tinha quase ódio do Adão. Eu pensava, quando chegar no céu, tomara que não esteja lá. Mas eu tinha plano de vingança. Falei, mas se tiver, nós vamos juntar uns crentes para dar uma coça no miserável que azarou a nossa vida. Aí para mim assim, comparar Jesus com Adão era um traje, era quase uma blasfêmia. Falei, meu pai, mas vai comparar ele com o miserável do Adão? Meu pai disse, volte conversar com o texto. Volte, sim senhor. Aí eu volto para o 48, tinha parado no 47. 48 diz assim, como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Pergunta, eu e você fomos literalmente feitos do pó da terra como o primeiro? Não. Paulo usa essa expressão só para dizer que nós somos uma reprodução de toda a estrutura, não só física, mas inclusive da natureza pecaminosa do primeiro. Ele é um cabeça de raça e nós saímos semelhantes a ele. Mas olha o que ele diz no fim do 48. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Ou seja, Cristo não veio meramente perdoar a linhagem do primeiro Adão. A razão pela qual ele é chamado de último Adão, não só de um outro, nem de segundo. O termo segundo só aparece para falar segundo homem. Mas sempre que o adjetivo é colocado em Jesus como Adão, último. O que a Bíblia está dizendo? O primeiro Adão falhou em cumprir o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Ele entra no mundo santo sem pecado. A imagem e semelhança de Deus, com o propósito de reproduzir gente semelhante. Quando ele pecou, ele não criou um problema só para si. Ele comprometeu o plano divino para toda a humanidade. Deus desistiu do plano? Não. Deus disse, eu vou enviar um outro. Uma outra matriz reprodutora. Como Cristo entra no mundo, santo e sem pecado. O anjo Gabriel, na anunciação, fala para Maria, o ente santo que de ti há de nascer. Eu citei no início da mensagem, segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Então agora Deus nos chama de segundo, porque não é apenas uma tentativa. Deus está dizendo, depois do outro que eu enviar, não haverá necessidade de mais nenhum. Porque diferente do primeiro, o próximo não vai falhar. Ele vem para cumprir o plano. Então, o que nós temos não é uma comparação de comportamento, é uma comparação de propósito. Cristo veio para ser um novo cabeça de raça. Uma nova matriz reprodutora, um novo protótipo. Quem está entendendo? É aí que eu e você precisamos compreender que tudo no Evangelho aponta para uma direção. Qual é o grande propósito do Evangelho? Não é só eu e você escaparmos da condenação do inferno, não é só ter pecados que já haviam sido cometidos perdoados. O cerne do Evangelho é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. O 49 explica o 48. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Todo o Evangelho, ele vai batendo nessa tecla. Deixa eu citar algumas declarações. Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. 1 de João 2,6. Quem diz estar nele deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 2,21. Ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. 1 Coríntios 11,1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 4,14. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Colossenses 3,10. Quando fala do novo homem, diz que ele se renova segundo a imagem daquele que o criou. 2 Coríntios 3,18. O Espírito nos transforma de glória em glória no quê? Na imagem do Senhor Jesus. O Evangelho não é outra coisa a não ser viabilizar o que? Um novo modelo. E aí que eu e você precisamos entender a importância do que Jesus conversou com Nicodemos. Se deu ruim por nascimento, se foi assim que tudo estragou, porque viemos de uma matriz avariada, comprometida, como é que se consertaria? Por nascimento. Jesus diz a Nicodemos, se não nascer outra vez, não dá nem para ver o que dizer entrar no reino de Deus. O Nicodemos manda essa para Jesus. O senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar no ventre de mamãe e ser parido, dado à luz outra vez. Eu fico tentando imaginar a linguagem facial, corporal de Jesus.
No mínimo, assim, a versão mais discreta que eu imagino de Jesus é assim. João escreve de uma maneira muito polida, mas João mostra que Jesus responde: você é mestre Israel e não entende isso? Eu brinco que se fosse na linguagem de hoje, Jesus, né, teria respondido o Nicodemos e o João teria registrado mais ou menos assim: Nico, quer que eu desenhe? E é literalmente o que Jesus vai fazer. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo? Nicodemos, se houvesse hipoteticamente a possibilidade de você entrar em mamãe e nascer de novo sem matá-la, você voltaria do mesmo jeito que nasceu. Você ia viver um loop. Cada vez que nascesse de novo do mesmo jeito, você ia voltar do mesmo jeito que entrou. Porque você estragou justamente por esse nascimento. Agora, o primeiro Adão é natural e é terreno, ele reproduz segundo a carne. O último Adão é espiritual, é celestial. Ele reproduz segundo o Espírito. O novo nascimento é no nível do nosso Espírito. E aí eu e você precisamos entender o que é que o novo nascimento trouxe. Se o primeiro nos trouxe uma natureza pecaminosa, o segundo nos permitiria acessar o quê? A natureza divina. 1 João 3,9 diz: a semente de Deus permanece em vós. Gente, o que é a semente? É o que carrega um código genético já pré-definido. Se você plantar milho, vai nascer trigo? Nunca. Plantar arroz, vai nascer feijão? Nunca. Porque tudo que a planta que há de nascer será, já está decidido no código genético que está na semente. Quando a Bíblia fala da semente de Deus em nós, é o quê? É um novo código genético. Qual o propósito? 2 de Pedro 1,4, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. E se nós éramos chamados em Efésios 2,3, falando diante da conversão de filhos da desobediência por natureza, em 1 de Pedro 1,14, escrevendo a quem nasceu de novo, ele diz: como filhos da obediência. O código genético mudou. Gente, tudo no plano de salvação é claramente apresentado na Escritura. O problema começa com a desobediência do primeiro. E aquele que veio consertar como? Romanos capítulo 5, verso 19 diz: como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós não podemos olhar para o assunto da obediência e dizer que ele é sem importância. Ele não só está entrelaçado nas principais doutrinas bíblicas, ele é uma doutrina na Escritura. E ele é o cerne de tudo aquilo que Cristo veio viabilizar para mim e para você. Agora, como ele fez isso? Em primeiro lugar, o texto mostrando que o problema era a carne, diz: por causa da fraqueza da carne, o homem não podia viver a exigência da lei, a plena obediência. Então Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. A Bíblia não diz que ele veio com carne pecaminosa, ele não tinha isso. Fisiologicamente o corpo de Jesus era igual ao meu e o seu. Teve fome, precisou comer, teve sede, precisou beber, cansou, precisou descansar, teve sono, precisou dormir, transpirou, sangrou, mas ele não entra com carne pecaminosa, só semelhança. Mas a pergunta é: por que ele precisava de um corpo no mínimo parecido com o meu e o seu? O texto de Romanos 8 que nós lemos diz que Deus condenou o pecado na carne. A pergunta é: por que é que o pecado tinha que ser condenado na carne? Porque entrou, perpetuou-se a toda a humanidade através da carne. Então, na primeira vinda, Cristo vem e condena o pecado na carne. O que ele fará na segunda? É tudo parte de uma linha de raciocínio. Filipenses 3, diz nos versos 20 e 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Porque na vinda de Cristo a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Nós temos no clímax da redenção nada mais, nada menos do que a Bíblia chama de a redenção do corpo ou a glorificação do corpo. A natureza pecaminosa será definitivamente erradicada. Nesse momento que o pecado sai, a morte que entrou junto, sai junto, a maldição que vem como consequência saiu junto, até essa erradicação plena, significa o quê? Nós recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. Um dia eu estava falando isso numa aula, alguém falou: misericórdia, pastor, aí não adianta nada. Eu falei: não fala essa bobagem. Quando você só tinha a velha natureza, ela reinava absoluta, não tinha concorrente. Agora que você tem a nova, ainda que não tenha perdido a velha, pela nova você pode subjugar a velha. Gente, é evidente que há uma guerra. Gálatas 5,17 diz que a carne milita. O que é o verbo militar? Luta, guerreia, briga, batalha, quebra o pau contra o espírito contra a carne. Isso é uma guerra de natureza. Alguém falou: mas por que duas? Falei: onde que está a primeira? Na carne. Onde que está a segunda? No seu espírito. Mas no dia que você converteu, seu espírito desincorporou, desencarnou do corpo, saiu vagando por aí? Não.
Então esse espírito recriado por Deus com a nova natureza, ele tem uma casa. O Novo Testamento chama de morada, de tabernáculo. Qual é a casa? O corpo. Eu chamo de gaiola. Paulo em Romanos 8, porque o seu espírito está preso dentro de uma estrutura que é pecaminosa. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. Um espírito recriado que anseia pelas coisas de Deus, preso dentro de uma estrutura que anela o que é terreno. E o pau está quebrando. Pastor, se a solução definitiva ainda não veio, o que Jesus nos ofereceu agora? E aí eu e você precisamos entender que o novo nascimento é uma parte do cumprimento. E aqui nós vamos passar para a terceira e última declaração, o Espírito prometido. Em toda a construção das promessas do Antigo para o Novo Testamento, Deus sinalizava que o problema da desobediência seria solucionado e que o ser humano poderia andar em obediência. Deixa eu citar uma dessas profecias. Jeremias 31, do verso 31 ao 33. Esse texto é citado ipsis literis em Hebreus, capítulo 10, de 15 a 17, como cumprimento da nova aliança. O texto diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deixa eu fazer uma pausa. Pastor, por que o Senhor está falando das promessas? Porque o próprio Espírito é chamado de Espírito prometido. Então nós vamos entender qual era a construção do que Deus estava prometendo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ou seja, essa velha aliança, no dia que Deus os tirou do Egito, foi por meio de Moisés. E o mesmo Moisés que os tirou foi quem deu a lei, a antiga aliança. Deus diz, não como essa. Deus diz, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado. Anularam como? Desobediência. Verso 33, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está dizendo, no futuro, na nova aliança, eu vou colocar um código genético de obediência do lado de dentro. Eu vou colocar lá no íntimo do coração deles a minha palavra. Com qual propósito? Vamos para outra profecia. Ezequiel 36, versos 26 e 27. O 26 diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Isso é novo nascimento. Coração de pedra não é literal, mas a ideia de um coração empedernido é a falta de resposta à palavra de Deus. Você vai ler em Hebreus, a citação do Antigo Testamento. Se hoje ouvir de sua voz, não endureça o coração. O Senhor diz, vou tirar o coração de pedra, vou dar um de carne. É um coração novo, um espírito novo. Novo nascimento. Mas olha a sequência. Verso 27. Deus está falando, é a mesma profecia. Porei dentro de vós o meu espírito. Aqui nós estamos falando do espírito prometido. Com qual propósito Deus colocaria dentro de nós o Espírito Santo? Que faltou lugar para ele morar no céu? Ele descobriu que podia morar de graça em mim e você sem pagar aluguel? Não. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo, não vou dar só uma nova natureza, eu vou turbiná-la com a presença do meu próprio espírito, para que vocês andem em obediência. A bênção, um dia alguém me perguntou, pastor, o tema da mensagem deveria ser as bênçãos da obediência? Eu falei, não, essas são as consequências de ter obedecido. A bênção da obediência é a bênção de poder obedecer, de uma maneira como nunca antes foi possível. Usando os recursos, não só do novo nascimento, mas do Espírito Santo em nós. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo diz, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Aos Gálatas ele usa o termo Espírito prometido. Aos Efésios o Espírito da promessa. O apóstolo Pedro em Atos 2, quando prega no dia de Pentecostes, ele chama o povo à ação, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na sequência ele diz, porque para vós é a promessa. Está falando do Espírito Santo como uma promessa. Ah, pastor, porque Jesus prometeu? Não, Jesus reprometeu, reenfatizou a promessa do Pai. Por pelo menos 2 vezes no Novo Testamento você vai ver Jesus falando sobre o Espírito Santo assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. O que o Evangelho está tentando deixar claro é que nada disso foi improvisado, tudo isso foi planejado. Ou seja, não era apenas o novo nascimento, receber uma nova natureza, mas o Espírito prometido que nos permitiria viver a nova realidade.
Mas passou a partir do momento que eu recebesse a nova natureza do Espírito Santo. Então tudo iria acontecer de forma espontânea e automática. Se fosse, a gente não precisava estar ensinando nada disso. Todo mundo era crente nível top das galáxias. Não ia ter nenhum crente meia boca no nosso meio. Então o que é que eu e você precisamos entender em termos de ação prática? E aqui eu quero encerrar. Vamos voltar para Romanos 8, se você puder me acompanhar. Romanos 8, a gente lê os versos 3 e 4, né, que são parte do nosso raciocínio aqui, eu diria, principal. O que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando seu Filho, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. No final do verso 4 diz assim: a fim de que a exigência da lei, a obediência, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo fala de não viver de acordo com a velha natureza, mas de acordo com a nova. É automático, espontâneo? Não. Olha o verso seguinte, o 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, olhe para cá um pouco, preste atenção. Um dos verbos mais importantes na prática da vida cristã é o verbo inclinar. Depois que eu e você entendemos a nova natureza, o Espírito prometido, entendemos o que Deus fez, o que é que a gente tem que fazer? Nós precisamos entender a inclinação. Olha o verso seguinte, o 6. Pois a inclinação da carne é morte, vai dar ruim, mas a do Espírito é vida e paz. A palavra traduzida inclinação na minha versão, nas mais antigas, é pendor. O que é pendor? O trabalho do pêndulo. Imagina o microfone imitando o pêndulo. Pendeu para a carne, morte, deu ruim. Pendeu para o Espírito, vida, deu bom. Aí ele continua a lógica no 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Não se sujeitar à lei é o quê? Desobediência. Nem mesmo pode estar. Ou seja, o crente que inclina para a carne, ele está confinado ao modelo de antigamente. A obediência não poderá ser vivida. Aí ele conclui no verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Deus que espera de nós é a obediência. Jesus não veio só oferecer perdão de pecado, gente. Ele veio viabilizar uma vida de obediência. Em João 8, ele fala para aquela mulher apanhada em flagrante adultério: eu não te condeno. Mas na mesma frase, para a mesma mulher, ele diz: vá e não peques mais. O Evangelho não veio só remover a culpa e a condenação dos pecados que a gente cometeu antes. Ele veio nos empoderar para que a gente pare de pecar, para que a gente possa viver santidade e obediência. Quem está entendendo? Então, agora, como isso é possível? Verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia diz: depois da palavra da verdade, tendo crido, recebemos o Espírito. Se não tem, não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não tem nem como receber o empoderamento do Espírito Santo na nova natureza. Ele diz: mas se vocês têm, a conversa é outra. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vocês, presuma-se na lógica, pela pessoa do Espírito dele que em vocês habita, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, a ação do Espírito Santo não transformou meu corpo, não ainda. E diz: mas a lei de vida que ele trouxe pode parar a lei de morte que está no meu corpo. Paulo já tinha dito isso no verso 2, antes de começar toda a explicação do 3 e o 4. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Mas esse anular a força da carne é temporário. O que ele fará no fim? Verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então tem dois sentidos. Um é o sentido futuro, da glorificação, vai erradicar a natureza pecaminosa só no final, na vinda de Cristo. Até lá, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos parar a força da carne. E repito, não é espontâneo, não é automático. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz assim: eu não pude falar a vocês como a espirituais, as pessoas que vivem ou se inclinam para o Espírito, e sim como a carnais. Ele diz: é por isso que no meio de vocês tem, ele bota uma lista de pecado. Por quê? Inclinação para o lado errado. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? O que é essa inclinação? Eu acho que esse é um dos entendimentos práticos mais importantes.
Mas antes de falar da inclinação, uma distinção que a gente tem que fazer sobre a velha e a nova natureza. Quando você nasceu estragado, com a natureza corrompida do primeiro Adão, pecaminosa, já na hora que você foi parido, entrou no mundo, essa velha natureza já estava no controle, na sua plenitude? Não. Eu nunca ouvi falar de uma criança que na hora do parto já sentou a mão na cara do obstetra, manifestando violência, de outra que roubou a correntinha da enfermeira que estava auxiliando, porque não tem nem coordenação, nem mental ou motora para isso. E essa velha natureza não está ali ainda. Potencial sim, mas não teve tempo de desenvolver. Quando Israel, nosso primeiro filho, era recém-nascido, um dia eu pego Kelly assim, babando em cima dele. Falei, o que está rolando aí? Ela, não é um anjinho? Falei, aí não, filho. Isso aí é tudo, é lindinho, mas anjinho não. Se for anjo, é caído. Ela me olha assustada. Falei, isso aí tem a natureza de Adão. Se a gente não apresentar Cristo, vai para o inferno. Isso aí daqui a pouco está mentindo. Ela falou, estragou o meu momento. Falei, mas garantir a salvação do menino? Porque nós não podemos. Gente, não demorou muito tempo. Eu lembro que Israel tinha uns 2 anos, no primeiro dia da mentira descarada. Ela olhou para mim e falou, estava lá dentro mesmo, né? Agora, não começa na plenitude. E se você não corrige e vai dando espaço, essa velha natureza vai ficando cada vez mais confortável para assumir o controle. Agora pergunta, quando você nasceu de novo espiritualmente, você acha que a nova natureza já veio 100% no controle? Não. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual a fim de crescer para a salvação. Ele está dizendo que mesmo que você tenha uma nova natureza, se ela não for alimentada, não há desenvolvimento da salvação. Como alimento? Qual é o alimento espiritual? Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gente, o crente que não pratica leitura, meditação, estuda as escrituras, não avança na santificação. Jesus diz em João 17, orando ao Pai, santifica-os na verdade, falando dos seus discípulos, e diz, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela vai alimentar e fortalecer a consciência de uma nova natureza. E vai nos corrigir de uma vida inteira de treino, de pensamento e sentimento da velha natureza. Ou seja, eu e você precisamos entender que a inclinação são ações práticas. E eu defino elas com uma palavra. Essa expressão não é 100% bíblica, dá para tirar por inferência, mas é uma definição teológica. Como trindade. A Bíblia fala de uma triunidade que a gente inventou o termo trindade para explicar. Disciplinas espirituais. Eu não sei dizer quantas centenas e centenas de biografias de homens e mulheres de Deus eu li ao longo da minha vida. Principalmente aqueles que terminaram bem, isso me inspira. Sabe o que todos eles, sem exceções, tinham em comum? Disciplinas espirituais. Pastor, o que são as disciplinas espirituais? Vida de leitura, meditação, estudo da palavra. Vida de oração. Devoção ou contemplação, para os mais novos, louvor e adoração. Jejum. Estou falando das principais disciplinas. Por que chamamos de disciplina? Disciplina não é aquilo que você faz por humor, por sentimento. Você faz por consciência de dever. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, depois que o senhor começou a pregar sobre o cuidado do corpo, todo dia o senhor tem vontade de treinar? Eu falei, claro que não. Eu não preciso acordar inspirado. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Então pegue uma mãe, a melhor que seja. Hoje, o Dia das Mães, a gente tem que reconhecer, vocês têm um amor sacrificial, um nível de doação que nós, os pais, nunca teríamos. Eu falava para meus filhos, eu morro por vocês, levo uma bala por vocês. Só não faria metade do que a mãe de vocês faz. A maioria das mães de filho pequeno troca a fralda por inspiração. Você já viu alguém falar assim, não, acordei hoje com a vontade de trocar a fralda, tomara que o intestino desse menino funcione bem, que ele suje o máximo de fralda para eu me realizar. Você não vai ver isso nunca. Agora, por que os pais fazem? Porque tem que ser feito. Você não precisa de um grande humor. Gente, nós precisamos parar de romantizar algumas questões espirituais. Outro dia eu fui cobrar um irmão, cara, você faltou domingo, por que você não estava no culto? Eu não estava me sentindo bem. Falei, eu também tenho um amigo que tinha uma consulta marcada com o médico, mas porque não estava bem, não foi. Aí me olhou e falou, mas não é meio idiota? Eu falei, dê. É a mesma coisa você dizer que não foi buscar ajuda porque não estava bem. A Bíblia diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está ruim? Vamos para a igreja orar. Está alguém entre vós contente? Está bom? Cante louvores. Vamos agradecer a Deus e adorar. Agora, conversa é essa de eu vou porque estou com vontade, não estou com vontade. Gente, as disciplinas vão se manifestar no congregar em todas as áreas. Mas falando dessas principais, eu e você precisamos entender que elas não geram mérito.
Muita leitura bíblica não te faz merecedor de nada. Mais oração não te faz merecedor de nada. Louvor, adoração não te faz merecedor de nada. Mas essas disciplinas, elas despertam uma consciência da nova criação. E elas nos expõem a uma ação do Espírito prometido. A vida de oração não é diferente. Louvor e adoração. Pobre do crente só adora o domingo, gente. A Bíblia diz, Salmo 22:1, que Deus habita no meio dos louvores. Efésios 5:18 diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. A Bíblia diz, inclinou para cá, vai dar ruim, não termina bem. E diz, mas enchei-vos do Espírito prometido, que veio turbinar a nova natureza. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Deus não precisa de adoração, Ele não é carente. A Bíblia diz que Ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Ele não precisa disso. Mas quando reconhecemos a grandeza que de fato Ele tem, essa exposição e aproximação, ela nos muda, ela nos toca, ela nos fortalece. Quem está entendendo? Mas de todas as disciplinas, para mim a mais negligenciada, provavelmente porque é a menos entendido, jejum. Jejum não tem nada a ver com mérito. Os poucos crentes de jejum têm uma linguagem herdada aí do meio pentecostal carismático. Tem que pagar o preço, tem que sacrificar, como se fosse uma troca. E no Novo Testamento, na graça não tem lugar para mérito. Então o que o jejum faz? O jejum asfixia a velha natureza. Vai tirar o fôlego, o ar dela. E junto com as outras disciplinas, por isso que a Bíblia normalmente não fala de jejum sozinho, normalmente jejum e oração. Elas geram uma consciência da nova criação. Pessoas jejum com frequência e regularidade. Vou falar com frequência. Porque outro dia eu estava falando de jejum, falei, não, jejuei uma vez, não vi nenhum resultado, parei. Só que o bonitão que falou isso, era aqueles caras assim, uma olhadinha no corpo, você já via pelo shape, rato de academia. Eu falei, eu vou devolver a mesma bobagem que ele falou, de um jeito que eu não entendo. Eu falei, ó, você me parece ser um cara que treina quase todo dia. Eu falei, ok. Eu tenho um amigo também que foi um dia na academia, e porque não ficou forte, numa vez só que foi, nunca mais foi. Quando eu falei isso, ele nem entendeu a comparação que eu estava fazendo. Ele já ficou bravo. Ninguém fica forte num dia na academia. Eu falei, ninguém fica espiritualmente forte jejuando um dia. Agora, que argumento é esse, jejum um dia, não viu o resultado, desistiu, se você, nas suas disciplinas naturais, sustenta outro? Ele falou, não tenho nada para falar. Eu falei, não mesmo. Você só tem para fazer. Gente, se nós aprendemos só ser regulares, recorrentes, palavra, oração, adoração, jejum, é tudo que nós precisamos para um grande avivamento. A gente não precisa reinventar a roda. É só voltar a fazer aquilo que vai nos manter progressivamente conscientes, desenvolvendo a nova natureza. E isso, pasme, vai nos dar o poder de andar em obediência. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Há um tempo atrás eu tinha feito uma edição da conferência da Graça Transformadora, que também fala da capacitação para a obediência, uma outra roupagem, mas no final das contas nos ajudar a vencer. E o irmão no final me procura e fala assim, pastor, depois de te ouvir falar isso tudo, eu estou me sentindo um lixo. Ele olha para mim e fala, o senhor não sabe o que é estar do nosso lado. A vontade é de desistir. E eu falei, não vim aqui tentar desanimar você. Eu vim te animar. Ele falou, não parece. Eu falei, não, você que está olhando as coisas do lado errado, na perspectiva errada. Primeiro, você me disse, você não sabe o que é estar do seu lado. Isso não é verdade, eu sei exatamente o que é estar do seu lado. Eu falei, o que você está ouvindo hoje como um homem adulto formado, eu comecei a ouvir aos 15 anos de idade. A diferença entre eu de 15 anos e o eu de hoje ou você de hoje, é que quando adolescente nós somos muito mais dramáticos. Eu chorava no final do culto, eu dizia para Deus, eu nem sou crente, eu sou uma fraude. Quando eu ouvia todo esse ensino sobre obediência, eu dizia, está muito longe. Ele falou, o que te ajudou a não desistir? Eu falei, um dia alguém falou para mim, Luciano, imagina uma escadaria na sua frente, gigantesca, imensa, ela vai até o céu. Adolescente é bom com imaginação também, além do drama. Eu falei, imaginei. Ele falou, lá no topo da escada, Jesus. Eu falei, imagina um Jesus pequenininho, não que ele não seja grande, mas ele está longe. Mas ele está lá no topo, imaginei. Ele falou, é para lá que você vai. O resto da sua caminhada cristã, depois da conversão, é só isso. Você vai subir de um degrau de cada vez. Ele usa a expressão que nós somos transformados de glória em glória, como fosse um degrau de cada vez. Ele falou, daqui até o fim, é só subir essa escada.
até se tornar semelhante a Jesus. Não invente moda, a vida cristã é isso. Entendeu? Eu falei, entendi. Ele falou, agora tira os olhos do topo da escada. Eu falei, o quê? Não é para lá que eu vou? Ele falou, você já sabe para onde vai. E por que eu vou tirar o olho de lá? Ele falou, porque nesse momento parece inalcançável, inatingível ser semelhante a ele. Eu falei, para onde eu olho? Ele falou, no mesmo trilho, você vai olhar para baixo, o próximo degrau. Sua missão é o próximo degrau. É um degrau de cada vez. E quando você tiver subido o primeiro degrau, que está mais acessível, você vai olhar para trás, ele parafraseou Paulo, e vai dizer, esquecendo-me do degrau que para trás fica, avançando para o próximo, porque não é porque subiu um que vai parar. O crente pode subir uns 10, 15 degraus, mas já está bom. Não está bom, nós temos que chegar até o fim. Está melhor do que antes, mas não é hora de parar. Aí ele falou, um degrau de cada vez. Quando você tiver subido 2, eu achei que ele ia repetir, você olha para trás e pensa, quem subiu 2 sobe mais 2. Um degrau de cada vez. Eu falei, a única coisa hoje, quando eu olho para trás, que eu queria, é que ele não me ajudasse a ser tão paciente, como naquele momento de desespero, de imaginar impossível, ele imaginou. Eu falei, eu só queria que alguém tivesse me dito que dava para subir um pouco mais rápido. As pessoas falam, pastor, porque essa dedicação, essa entrega ao jejum dos últimos anos? Eu falei, meu amigo, eu quero viver intensamente essas disciplinas como eu nunca vivi. Porque ainda que eu vá um degrau de cada vez sem pular, eu não quero ficar tanto tempo em cada degrau. Mas eu olhei para ele e falei, você não pode dizer que eu não sei o que é estar no seu lugar. Eu falei, agora eu vou te usar a mesma frase, você não sabe o que é estar no meu lugar. Ele olhou para mim e falou, ensinando. Eu falei, não. Pela graça de Deus, vivendo. Eu falei, como Paulo, eu vou dizer, ainda não cheguei lá no topo. Mas, meu amigo, quando eu olho, o topo já parece bem mais perto do que o início da escada ficou. Eu falei, todos podemos, por uma capacitação divina, não por dedicação humana, o Espírito prometido, a nova natureza, os recursos da graça de Deus, nós podemos avançar rumo à plena obediência. E eu quero te encorajar a isso. Não tinha nenhuma mensagem temática para o Dia das Mães, mas eu tenho algo que vai te ajudar a deixar não só a mamãe orgulhosa, mas o nosso Pai Celeste, o que a Bíblia chama do Pai dos Espíritos, porque quando escolhemos ser semelhantes a Ele, e é isso que a Bíblia diz em Efésios 5, que nós temos que ser imitadores de Deus. Você não vai sair por aí criando universos e galáxias. O que é para imitar é comportamento, e há recursos para que eu e você vivamos isso. Mas cada novo dia, uma nova inclinação. A inclinação de ontem já não vale para o dia seguinte. Jesus nos ensinou a orar todo dia. Tem esse negócio de orei muito na vigília, agora não preciso orar o resto da semana. Pão nosso cada dia nos dê hoje. Amanhã você vai orar de novo e depois, na mesma oração, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Essa oração nos aproxima do trono da graça, nos mantém atentos para que a velha natureza não assuma o controle, nos faz buscar recursos, e a inclinação gera resultados. O que nós mais precisamos entender é inclinação. A solução foi oferecida de forma generalizada, será vivida por aqueles que escolhem abraçar um modo contínuo de inclinação. Ah, pastor, eu não entendo tudo que eu estou lendo da Bíblia. Eu, quando era criança, também não entendia nada de nutrição, mas não quer dizer que eu não estava sendo nutrido porque não entendi. Nós vamos colher o resultado, o entendimento virá com o tempo. Você recebe esse encorajamento? Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs hoje.